Arif vai à casa da irmã. Ele diz que precisa falar com ela sobre uma coisa. Ela permite que ele entre. Kisme diz que já ia ligar para ele. Arif vê as malas dela prontas e descobre que ela vai viajar em breve. Arif diz a Kisme que está com um problema difícil, pois descobriu uma coisa horrível que a Sirin fez. Arif mostra para a irmã o áudio que gravou da conversa entre ele e Sirin, onde ela confessa que matou Sarp e que foi gostoso tirar a vida dele. Doruk brinca com seu cavalinho de pau. Bahar sorri ao ver o filho contente. Bahar vê uma foto de Sarp e se lembra de um momento em que Doruk disse para a mãe e para o pai que levaria um cavalinho para a escola. Ele pediu ao pai o cavalinho de presente. Nizam falou que era o cavalinho que o Arif tinha comprado. Bahar ligou para Tisse perguntando do cavalinho. A Tisse tentou desconversar, mas Enver pediu para a esposa dizer a verdade para Bahar, que o Sarp tinha ficado bravo e quebrado o cavalinho do menino. Bahar volta à realidade. Arif pergunta a Kisme o que acontece se levar aquela gravação à polícia. Kisme diz que aquilo não dá em nada, pois nos tribunais não aceitam gravações de voz como prova. Kisme diz que, apesar de Sirin ter admitido aquilo no áudio, pode negar na audiência. Kisme diz que, para acusar Sirin desse crime, ele precisa de provas reais. Arif se chateia e diz que Sirin não é normal e é uma psicopata perigosa que pode machucar outras pessoas. Arif pede ajuda da irmã para provarem que Sirin é uma assassina. Kisme diz ao irmão que precisam de outro tipo de prova. Ela pergunta se havia uma câmera de segurança no quarto do hospital do Sarp, pois isso ajudaria bastante. Ela diz que precisam descobrir também se fechar o soro pode ter sido a causa da morte do Sarp. Arif pergunta à irmã para onde ela vai viajar. Kisme diz que vai ficar fora por um bom tempo e talvez nem volte. Ela diz que precisa contar para ele umas coisas antes de ir, mas acha que ele não vai querer saber dela depois de ouvir a verdade. Kisme diz ao irmão que mentiu para ele quando disse que não conhecia o Sen. Ela revela que o Sen é seu ex-marido. Doruk brinca com seu cavalinho de pau. Nizam pergunta à mãe se ela ainda está brava com Arif por ter comprado aquele cavalo. Bahar diz que não. Nizam diz que foi ela quem contou para o Arif que o Doruk queria muito um cavalinho de pau novo. Bahar diz que não está brava nem um pouco. Nizam relembra que seu pai, Sarp, quebrou o outro cavalinho que o Arif tinha comprado. Bahar diz que, antes de dar o presente, Arif lhe perguntou se podia dar. Nizam pergunta à mãe se ela acha que o pai está bravo com eles. Bahar diz que uma coisa que deixa o Doruk tão feliz não deixaria o Sarp triste. Bahar reforça que tudo que os deixa felizes vai deixar o pai feliz também. Nizam diz a Bahar e Doruk que o pai disse que não poderiam se sentir culpados por amar tanto alguém. Bahar abraça os filhos com muito carinho. Arif ouve toda a história de Kisme e fica impressionado com todas as coisas em que ela esteve envolvida. Ela lamenta e diz estar muito chateada, mas que não sabia que o Sen tinha envolvido a Bahar nas coisas dele. Ela diz que não sabia de nada e tentou parar tudo isso quando descobriu. Arif pergunta se a Bahar ainda está em perigo. Kisme diz que não e avisa que, quando ela e o Sen forem embora, tudo ficará esquecido. Kisme avisa que ninguém sabe que Bahar e Seida trabalhavam para o Sen. Kisme pede que ele fale para Bahar se tranquilizar. Arif pergunta à irmã quando ela irá embora. Ela diz que hoje à noite. Ele fica surpreso e diz que pensou que ela poderia ajudá-lo com o problema da Sirin. Kisme diz que pode adiar, se ele quiser. Ela diz que não tem problema em ficar alguns dias ali, pois deve muito para ele e para Bahar. Arif agradece e decide ir embora. Sen está em sua casa e arruma suas malas para viajar com a mulher. Kisme liga para o Sen e diz que vai ter que ficar mais alguns dias. Sen diz que precisam ir logo, pois, se descobrirem, podem matá-los. Ela diz que vai ser só por alguns dias. Ele pede para irem agora, pois não podem correr mais riscos. Ela desliga na cara dele e ele se zanga. No dia seguinte, Arif acorda e escuta o pai mexendo nas coisas do quarto e fazendo barulho. Ele diz que está procurando uma calça de ginástica. Arif pergunta o que ele fará com a calça. O velho diz que vai começar a fazer exercícios, pois precisa se cuidar melhor agora que está velho. Arif diz que só espera que os exercícios não matemática. Yusuf sai para a rua andando e fala com uma pessoa, a quem chama de amor, e avisa que começará a fazer atividades físicas por ela. Sirin sai de casa e vai descendo as escadas. Ela vê o gatinho das crianças da Bahar e o pega. Ela tenta acalmar o bichinho. Ela o pega e ele quase a morde. Sirin leva o gatinho para fora do prédio. Yusuf tenta fazer alguma atividade física com os aparelhos que tem na praça. Yusuf vê Sirin passando no parque com um gatinho. Ele estranha a megera estar andando pelo parque tão cedo.
Sirin chama o gato de animal nojento e o solta no meio do parque. Depois, ela sai andando e ri ao ver o gato indo para longe. Doruk diz à mãe que o gatinho sumiu. As crianças pensam que alguém roubou o gatinho. Bahar diz que o gato pode ter saído para a rua quando ela desceu com o lixo ontem. Bahar e as crianças chamam pelo gatinho. Nizam diz que o gatinho deve ter fugido. Enver trabalha nos seus tecidos. Bahar e os filhos procuram pelo gatinho na rua. Enver decide ajudá-los a procurar o felino. Doruk pergunta a Yusuf se ele viu o gatinho deles por aí. Yusuf diz que viu a maluca da Sirin andando com o gato pelo parque. Bahar se enfurece. Ela decide ir até o parque procurar o gatinho. Enver pede para ir com ela, mas Bahar diz que não precisa e pede que ele a deixe. Raif vai à sala e vê Fazile suspirando de cansaço. Ela pergunta o que ele está fazendo e diz que está ficando tonta. O rapaz diz que está correndo. Seida chega à casa de Fazile e dá bom dia a Raif. Ele diz que ela se atrasou por 8 minutos. Ela pede que ele desconte do seu salário. Raif ressalta que prefere que ela saia 8 minutos mais tarde. Seida pergunta sobre a mãe dele. Ele diz que ela está na sala. Seida vai até Fazile, e ela diz que o Raif esteve esperando por ela ansiosamente. Seida diz que comprou algumas coisas e um tipo de arroz que o Raif fará para o almoço. Fazile fala que seu filho cozinha muito bem. Seida diz que quer só ver. Fazile entrega para Seida a chave da casa e pede que ela guarde na bolsa, pois mandou fazer para ela, e assim ela não precisará mais bater na porta e poderá abrir com a própria chave. Seida fica feliz. Raif diz que esse foi o dia de sorte dela e que ela ganhou a chave de ouro. Seida pergunta o que poderia fazer com aquilo. Raif diz que várias coisas e que ela poderia entrar ali à noite para sequestrá-lo e só o devolveria de manhã. Seida acha uma loucura o que ele diz. Ele diz que sonhou com isso na noite passada. Seida pergunta o que estavam fazendo juntos. Ele ri, e ela já pensa besteira. Seida pede que ele não fale nada e sai. Bahar consegue recuperar o gatinho e o leva dentro de uma caixa de papelão. Seus filhos a acompanham. Enquanto isso, na cafeteria, Sirin trabalha e serve as mesas. Bahar chega à cafeteria com a caixa de papelão com seu gatinho. Ela dá bom dia a todos. Satyumis cumprimenta Doruk. Henry pergunta a Bahar o que é aquilo. Bahar diz que é o gatinho deles e que o levaram para tomar um ar fresco. Ela diz que o trouxeram ali, já que eles aceitam animais naquele local. Sirin escuta tudo. Henry chama eles para tomarem café da manhã juntos. Bahar olha para Sirin e encara a irmã nos olhos. Arif está feliz por todos estarem ali. Henry chama Sirin para servir a mesa do café da manhã. Ele pede que ela traga o cardápio. Arif pede que Sirin arrume a mesa. A víbora pensou que tinha sido convidada para tomar café da manhã com eles e fica incomodada. Bahar pede que Sirin traga um pouco de água para o gatinho. Ela aceita tudo sem dar nenhum sermão. Bahar conta para Arif que hoje de manhã viu o pai dele com uma roupa estranha. Arif comenta que seu pai disse que iria fazer exercícios e acredita que ele deva ter arrumado uma namorada. Bahar ri. Arif pergunta se ela não vai tirar as luvas. Bahar questiona se ele vai lhe dar castanhas. Arif diz que é mais confortável comerem sem luvas. Bahar tira as luvas, e Arif põe sua mão sobre a dela, e eles dão as mãos, se unindo fortemente. Sirin leva o cardápio da cafeteria para o pessoal. Todos pegam seu cardápio para verem o que podem pedir. Nissan se abaixa na mesa e vê Arif e sua mãe de mãos dadas. A menina fica impressionada e feliz. Ela sorri para eles. Seida toma seu café da manhã na companhia de Raif, que não deixa de olhá-la feliz. Fazile também se alimenta junto deles. Arif sorri para Seida enquanto come e faz uma careta e um sinal para ela. Ela descasca um ovo cozido para o rapaz. Henry conta para todos que a professora lhe disse que Satyumis é o melhor aluno da sala e que é muito inteligente. Bahar parabeniza o garotinho. Ele diz que matemática é muito fácil. Arif comenta que pensava que o garoto era preguiçoso e agora fica feliz por saber que ele se sai tão bem. Doruk revela que Nissan também é muito estudiosa. Ele ressalta que precisa brincar muito porque é pequeno e talvez não cresça. Sirin leva comida até a mesa. Nissan continua irritada com a tia. Satyumis pergunta a Nissan se a Cachinhos Ruivos a irritou. Nissan revela que a sem coração deixou seu gato no parque e fez isso para perturbá-los. Nissan ressalta que Sirin é muito ruim. Doruk comenta com a mãe que adora leite. Bahar diz aos filhos que ama muito os dois. Henry diz a Satyumis que também o ama.
Satyumis diz que ouviu ele dizer que não o ama e que ele nunca o amou porque ele é feio. Henry diz que jamais teria falado isso. Satyumis aponta para Sirin e diz ao pai que ela lhe disse que ele é um menino de rua e que seu pai não o ama. Henry fica surpreso. Sirin ri e pede que eles não acreditem. A víbora mente dizendo que não disse nada disso. Nissan confirma que Sirin disse isso e pede que a Mocreia não minta. Nissan diz a Sirin que ela queria lhe bater e que Satyumis a defendeu. Bahar fica surpresa. Doruk diz à tia que ela também pegou o videogame do Satyumis e disse que ia quebrá-lo todinho. Sirin fica sem saber o que dizer. Henry demite Sirin na frente de todos e pede que ela vá lá dentro, pegue as coisas e saia agora mesmo dali. A víbora finalmente recebe o que merece. Ela tenta se explicar, mas é tarde demais. Ele exige que a moribunda suma dali. Sirin diz que vai e ofende a cafeteria de Henry, dizendo que aquilo é uma espelunca. Ela torce para todos apodrecerem e morrerem ali. Henry lamenta o inconveniente que aconteceu. Sirin quebra algumas coisas da cozinha e diz que odeia todos eles. Arif se levanta, mas Henry o impede de fazer algo. Sirin diz que não precisa desse dinheiro nojento, pois não vai lhe servir para nada. A nojenta quebra vários pratos e copos da cafeteria e debocha do patrão. Finalmente, a infeliz vai embora da cafeteria para sempre. Arif vê que ali na cafeteria tem uma câmera e decide ir lá para dentro. Henry vai até Arif. Satyumis sorri para Nissan. Bahar oferece geleia aos filhos. Enver fica feliz por Arda ter se alimentado bem. Sirin chega ao prédio e diz ao pai que pediu demissão, pois todos foram grossos com ela. Ele diz que sabe que ela está irritada, mas não precisa disso tudo. Sirin culpa o pai por não ter estudado algo na faculdade. Ele pede que ela pare de dizer besteira, pois não tem culpa de nada. Ele avisa a filha que ela mesma estragou a própria vida, vivendo obcecada pelas outras pessoas. Enver diz que ela está pagando por tudo de ruim que fez a todos. Sirin diz ao pai que, se ele não tivesse recebido a Bahar em casa, a sua mãe estaria viva e eles teriam uma casa.